Graça e paz, abençoado e abençoadas. Eu quero na manhã desta quarta-feira, dia 10 de março, compartilhar uma palavra para a nossa reflexão sobre um tema, assim, um título, As Voltas da Vida. A vida, ela tem reservado para muitas pessoas muitas coisas, e que essas coisas que a vida tem reservado, essas coisas, elas podem serem boas para uns e ruins para outros. Mas o importante é a posição que nós nos encontramos, no sentido de focar qual é o melhor ângulo que nós possamos ver tudo que a vida nos proporciona e enxergar de forma boa, não se preocupando com o lado negativo da vida, mas se preocupando somente com o lado positivo que ela nos proporciona. Quantos se acham fracos diante das circunstâncias da vida, diante dos problemas da vida? Mas eu quero dizer para você que o fraco de hoje, ele pode ser o forte de amanhã. Você tem que acreditar e tomar posse daquilo que Deus já preparou para você. Você tem que estar focado nessas promessas que Deus fez para a sua vida. E você tem que pautar em todas essas promessas que Ele te fez, para que você possa usufruir de cada dia como se fosse o melhor dia da sua vida. É você quem decide. Está nas suas mãos esta decisão. Você tem que lembrar que Ele está em você, que Ele habita em você, que você é o templo, que você é a morada dEle, e Ele quer que você triunfe e que você reine em graça nesta vida que Ele tem te proporcionado. Porque a alegria no Senhor é a nossa força. Paulo, quando ele ouviu de Deus que a graça lhe era suficiente, então ele pôde perceber que o poder de Deus aperfeiçoava na sua fraqueza. E então diga: o fraco, eu sou forte. E é assim que você vai passar a se enxergar, é assim que você vai passar a se ver. A confiança em Deus nos torna forte. O Salmo de número 125, ele fala acerca disso. A vida ensina a todos, mesmo que isto em alguns casos exija mais tempo. Mas a vida ensina a cada um de nós todas essas coisas. Nós devemos saber tratar cada um de acordo com as suas qualidades e ver nas pessoas as coisas boas que elas têm para nos proporcionar e deixar de enxergar
as coisas que não são agradáveis aos nossos olhos, porque nós temos o costume de enxergar apenas os defeitos e não conseguir enxergar a grande quantidade de coisas boas que existem nas pessoas. E não se enganar pelas aparências, porque muitos julgam pelas aparências. Quando nós vivíamos no sistema religioso, quando nós vivíamos presos às instituições religiosas, era comum a gente estar julgando as pessoas. Porque a religião faz com que nós sejamos assim. Principalmente as pessoas que não fazem parte daquele meio. Elas são vistas de forma diferente. O evangélico, o da religião, ele não trata as pessoas de outras religiões como tratam as pessoas que fazem parte da religião que eles pertencem. Eles fazem acepções de pessoas, dos macumbeiros, dos espíritas, dos católicos romanos e de outras seitas ou religiões, como se essas pessoas não tivessem nenhuma qualidade, nenhuma importância na vida. Esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. Ele disse que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Como posso eu amar o próximo se eu não me amo? Eu não tenho que julgá-los pelas aparências, por aquilo que elas dizem serem, ou acreditarem, ou por seguirem uma religião que não seja aquela religião que muitos seguem. Nós temos que olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Que o olhar de Cristo, ele é o olhar compassivo, é o olhar misericordioso, é o olhar longânimo, é o olhar benigno, é o olhar misericordioso. É assim que ele enxerga, é assim que ele vê as pessoas. E se nós estamos em Cristo, nós temos que agir desta mesma forma, desta mesma maneira. Por isso que na graça de Deus, nós encontramos esta liberdade e procuramos agir como Cristo agiu e como Cristo age, procurando ser a imagem de Cristo Jesus, procurando fazer com que reflita em nós a sua pessoa e que as pessoas vejam em nós a presença real de Cristo Jesus. Amar o próximo, amar as pessoas, porque são nossos irmãos. Independente do que fazem, independente de como se comportam na sociedade, temos que amá-las. Assim como devemos amar a Deus, temos que amar também o próximo como a nós mesmos.
Nunca devemos desprezar quem quer que seja. Precisamos conseguir aliados, pessoas que estejam ao nosso lado, que estejam conosco, porque nós precisamos sim, sempre uns dos outros. Nunca humilhar a ninguém, subestimar quem quer que seja, por você ter uma vida melhor do que qualquer uma outra pessoa, por você ter tido a oportunidade de estudar. Não subestime quem quer que seja. Traga-os para que sejam seus aliados. Comungue a paz de Cristo, a alegria de Cristo, o amor de Cristo com essas pessoas. Porque Cristo é o centro de tudo e de todas as coisas. Ele que tem que aparecer. Ele tem que ter honra, ele tem que ter glória. Porque tudo isto são coisas que a ele pertencem. Cuidado com o dia de amanhã. A vida dá voltas e sempre nos testa. Por isso, se você estiver numa posição boa, compartilhe os benefícios que essa posição boa tem lhe proporcionado. Divida com as pessoas. Não seja egoísta. Nós não vamos levar nada desta vida. Tudo quanto possuímos, aqui irá ficar. Lembre-se que você voltará ao pó, do lugar de onde você veio. Mas o seu espírito voltará para Deus. E então, enquanto aqui você viver, compartilhe com os outros os benefícios que a vida tem lhe proporcionado. Distribua generosamente aquilo que você recebe e nunca lhe faltará nada, mesmo nos momentos difíceis. Sabe por quê? Porque Deus cuida de você. Ele supre todas as suas necessidades. Ele é o seu pastor e nada lhe pode faltar. Ele vela pela sua palavra e a faz cumprir. Ele é fiel, não a você, não a mim, mas ele é fiel à sua palavra. E então ele faz cumprir a sua palavra. Tome posse das promessas de Deus. Distribua com as pessoas alegria. Tenha sempre um sorriso no rosto. Distribua com as pessoas paz. A paz de Cristo, que excede todo entendimento. Distribua com as pessoas bondade, misericórdia, compaixão. Seja generoso para com as pessoas. Deixe a energia das bênçãos de Deus circular na sua vida e compartilhe essa energia das bênçãos de Deus com aquele que é o seu próximo, seja lá ele quem for. Você vai se surpreender com a eficácia da generosidade. Começa a ser generoso. Começa a repartir com as pessoas todas as coisas boas que a vida tem te dado, que Deus tem te proporcionado. Seja na área financeira, seja na área espiritual, principalmente. Compartilhe com as pessoas. Seja uma pessoa generosa. Permita que aquelas pessoas que estão ao seu lado vejam Cristo em você. E você possa assim dizer: eu não vivo, mas Ele vive em mim. Este é o Evangelho da graça de Deus. Venha para a graça de Deus. Receba esta palavra.
faça uma reflexão e viva cada dia como o melhor dia da sua vida. Graça e paz. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai.